É necessário. Olha, tem todo o Ryan. É necessário, seu Walter, talvez que possa ter que fazer o login, né? Porque esteja logado de alguma conta do senhor pelo notebook. Se não tiver, realmente, mesmo que o senhor clique, ou se, o notebook também tem que ter o Meet, né? Aí pode ser essa a dificuldade. Se eu achar seu Walter por aqui. Entendeu, seu Walter? Não sei se ele está me ouvindo bem. Joia. Ah, eu não sei se é isso a dificuldade, mas por aqui eu estou vendo já a fotozinha aqui do senhor pela tela. E Val, Eden, vai cair do teu ladinho ou vai entrar com outro? Ele vai entrar com outro, não entrou ainda não? Deixa eu perguntar aqui. Então, olha aqui. Ah, entrou. Não, isso aqui é ele. Certo, seu Walter. Já já vou dar uma explicadazinha para vocês em relação aos formulários, mas por hora é tranquilo, viu? Ser pelo celular. Só se for realmente o senhor tiver alguma dificuldade mesmo, assim, de visualizar a tela. O problema do celular para a gente, né, quem está com o celular, é que a gente não consegue ver todo mundo. A gente só vê um por vez na tela. Aí você tem que ir lá na parte do que tem um desenho de um bonequinho, que seria a ideia dos participantes. Aí você vai clicando nele, aí tem como você ver quem está na sala. O ruim, digamos assim, do celular é isso. Já o Note é mais tranquilo, né? Porque você vê todo mundo que está na sala ao mesmo tempo. Não? Eu não vi não, viu, Éden? É porque eu Pandemia fiquei ainda com... não. Não. Eu vou Mas é porque tu tá pelo o de Valdemir, né? É, o meu tá, mas ele vai entrar pelo celular. Eu tô no notebook. Uhum. Boa noite, Sama. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Ô, Danúbio, pegaste o caderninho? Oi? Pegaste o caderninho? Já na mão. Menina, essa da minha companheira é fogo mesmo. Já preparada aqui para isso. Aí minha mãe diria assim, minha mãe tem umas expressões, né? Ela dizia assim, é fogo na roupa, fogo na roupa. É fogo na roupa. Quer dizer que é uma pessoa muito porreta, né? Muito... E que massa. Já já eu entro pelo notebook. Nivaldo chegou. Chegou? Chegou agora. Ele vai ligar aqui para mim. O chegou é defeito do companheiro dele. Ah, aqui, Val. Chegou. Atenção, não tô vendo Val. Ah, achei, Val. Pode me estar sem som, tá? Eu tenho que acostumar falando pelo Boa celular. noite. Boa noite a todos. Boa Consegui noite, entrar. Val. É porque o Google Meet estava na nuvem. Daqui que descesse da nuvem, minha amiga. Chegou agora. Essas expressões, né? Na nuvem. Antes eu tinha dito, meu Deus, nas nuvens. É história de nuvem. Ah, tá bom. Baixei da nuvem. Maravilha. Que bom que chegou. Mais uns 3 minutinhos que a gente combinou 19h30, né? Faltam 3 minutinhos, 4 para iniciar. Eu não sei se assim costuma. A gente fez a reunião do GAFA essa semana e assim a gente sempre pede para que as pessoas desliguem o microfone quando não estão falando, porque às vezes dá um eco, né?
Eu tenho até uma história para contar, que eu conto sempre. Estava numa reunião, eu, Suzana, Valdemir, uma reunião do Sul. E aí uma pessoa com o microfone aberto, e aí ela disse assim, olha, amanhã eu quero uma galinha bem gorda para levar para o hospital. Isso na reunião, viu? Que às vezes alguém esquece aberto, né, o microfone, pode falar coisas que não, né? Né? Nunca esqueço disso. Jesus. Boa noite, Edilson. Viu o senhor chegar, viu? Que bom, Edilson, meu gestor, está aqui conosco essa noite. Tu sente a participação maciça dos pretendentes de Moreno nas reuniões? Não, Não. não. Eu costumo Vocês têm- dizer, Éder, que é um processo realmente de mudança de cultura, né? Sim, Acho que esse é o desafio de qualquer grupo de apoio à adoção que inicia, né? sim. Principalmente nas cidades, por mais que a gente diga que aqui é região metropolitana, mas o tom aqui é meio já interiorano mesmo, sabe? E então, assim, acho que isso requer realmente tempo. As pessoas Sim. ainda não têm a real compreensão do quão importante é um momento como esse. Entende? E vai para além de qualquer, porque precisa de tantas reuniões, porque ou não, que isso vai, que é para o resto da vida, né? São aprendizagens que a gente tem que fica para sempre, né? Eu sempre gosto de dizer assim, que é um grupo terapêutico, assim, gratuito, né? Que, assim, geralmente essas reuniões em grupo de troca de experiência têm um valor economicamente caro, e a gente tem isso, né, de uma forma gratuita, e às vezes a gente não aproveita, né, essa oportunidade. É verdade. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Quisera, na verdade, qualquer pai ou mãe, independente da via que fosse, né? Seja pela via da adoção ou biológica, poder ter momentos como esse. De preparo, de ter um espaço onde alguém possa ouvi-lo e também ouvir, sem ser julgado, sem... Né? Porque está todo mundo todo igual, está todo mundo no mesmo barco, né? E a gente Somos não tem pais. isso, e a gente tem isso, na verdade, num grupo de apoio. Então, isso é maravilhoso mesmo. Né? Mas requer tempo. Eu sei que isso Sim. é aos poucos, né? Sim, sim. Tudo no seu tempo, né? Então, veja bem, são 7h30 em ponto, 19h30 em ponto no meu. Vocês já sentem assim confortáveis da gente iniciar? Assim, tem o quantitativo pelo de inscritos, assim, tem um pouco, tá cerca de metade. A gente vai iniciando devagarzinho. Por mim, tudo bem. Ed tá sem áudio. Você quem sabe, a gente tá tranquilo aqui, tá bom? Mas aí, as pessoas podem ir entrando até que horas? Eu coloco sempre 20 minutos após. Ah, tá. Então, tranquilo. Você manda. Então, ai meu Deus, estamos todos juntos. Então vamos embora. Então vamos começar. Danúbia, tá me ouvindo bem, né, Danúbia? Tudo certinho já aí, né? Tudo certinho. Eu tô ligando o notebook, já eu entro pelo notebook, mas tô te ouvindo bem. Tá tranquilo. Então, maravilha. Então, gente, assim, né, podemos começar, né, para sermos pontuais e também em respeito àqueles que já estão aqui, né, na noite de hoje conosco. Quero de verdade dar as boas-vindas a todos vocês. Né? Uma noite como essa, digo assim, a conversa que estávamos tendo agora, né, nos bastidores, que não é mais bastidores, que todos estão aqui, né, com o Éden agora, realmente é de uma importância imensa, né, esse momento de participação de uma reunião com um grupo de apoio à adoção. Eu tenho uma certeza absoluta que vocês, para aqueles que têm a compreensão, vocês terão ainda mais
quando vocês tornarem-se pais. E para aqueles que não têm a compreensão, vocês vão ter essa certeza do que a gente está falando. O quanto momentos como esses, que a gente pode falar, né? Todos aqui, a gente coloca o canal aberto para a gente tirar dúvida e tal. O quanto isso faz a diferença para nós, né? Que somos pais e mães, ou futuros pais, futuras mães, que vocês serão. Então, assim, que bom que vocês escolheram hoje, em plena noite de um sábado, estar aqui conosco, né? Então, assim, gratidão mesmo, né? Sejam bem-vindos. Essa reunião é a nossa 5ª reunião, né? Eu me chamo Reni Cleide, podem me chamar de Reni, fiquem à vontade. Eu estou na coordenação, né, do nosso grupo, o grupo de apoio à adoção Recomeçar. Nós somos aqui da cidade do Moreno. Digo isso porque, às vezes, há participantes, eu não sei se nessa reunião, muitas vezes acontece de ter participantes de outros estados, inclusive. Então, por isso que eu estou só localizando, né? Deixa eu só fechar aqui o áudio de Edilson. Edilson, amor, teu áudio tá ligado, viu? E aí eu digo isso porque às vezes acontece, né, de ter alguém conosco de outro estado. E aí nós somos de uma cidade chamada Moreno, e somos daqui de Pernambuco. E na noite de hoje, assim, com muita alegria, eu digo de verdade, nós temos aqui um casal maravilhoso, né, que é o Éden Figueiredo e o Valdemir, né, o Valdemir Rodrigues. O Valdemir, ele é médico, né, ele é cirurgião dentista, mas para além de suas profissões que são assim lindas de viver, eles são pais, que eu acho que é o título mais bonito que a gente pode ter, né? Ser pai, ser mãe, né? Eles são voluntários do GEAD Recife e eles estão também na coordenação do grupo de apoio Flores da Adoção, o GAFA, né? Da cidade de Garanhuns. Então, assim, são duas pessoas mais do que queridas, muito engajadas na cultura da adoção aqui em Pernambuco. E na noite de hoje, né, nós iremos ouvi-los e aprender um pouco e tirar as nossas dúvidas, porque o momento é agora mesmo da gente tirar a dúvida, perguntar mesmo, deixa a vergonha de lado, a gente fica com vergonha, eu tenho uma dúvida, mas acho que eu não vou falar, tem que falar mesmo, bota para fora a dúvida, porque aqui é o momento da gente falar, da gente tirar nossas dúvidas, né? E eles irão conversar um pouco conosco sobre adoção homoafetiva, né? E, assim, é um prazer imenso que eles estejam aqui conosco. Tenho alguns avisozinhos bem simples para dar, né, agora de início de reunião. Vou até fazer um pouco diferente, pedindo licença ao Éden e ao Valdemir. Normalmente eu faço isso ao término, mas desta vez eu vou fazer no início, que é um aviso de início mesmo, que é o que o Éden falou, de pedir ajuda a vocês para que possam sempre estar com os microfones desativados e ativarem no momento que quiserem fazer qualquer pergunta. Ao longo do que os meninos forem falando, podem ir digitando, colocando pelo chat as perguntas, porque hoje eu tenho assim, minha amiga maravilhosa, Danúbia, que está ali hoje. Danúbia é a minha companheira aqui do GAA, né? Ela ali, lindona. Obrigada. Boa noite. Hoje Danúbia será meu braço direito, né? Nessa noite. E aí, assim, tem dúvida, vai no chat e coloca. E ela, ao término, os meninos vão responder todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? E tem um avisozinho, na verdade, que deixa eu só fechar, o Edilson tá, que é o quê? Esse aviso nós iríamos dar no final, mas eu vou dar já agora, porque às vezes quando está terminando a reunião, que a gente vai dizendo assim, gente, deixa eu só colocar aqui, parar aqui, Edilson tá... Aí ele parou. Gente, a reunião está terminando, o povo já vai saindo muitas vezes, né, de Valdemir, a gente esquece os avisos que a gente vai dar por último, então eu já vou fazer isso agora. Que é o quê? Na verdade, gente,
todos os grupos de apoio à adoção de Pernambuco, todos, e aí eu estou falando, lógico, aí, os nossos amigos, né, Éden e o Valdemir, representantes do GAFA aqui na noite de hoje, nós estamos engajados junto com o SEJA e o CIG, né, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e a Coordenadoria da Infância e Juventude. Nós estamos com um projeto chamado Natal da Atitude Adotiva. O que é esse projeto, na verdade? Essa ação. Vocês sabem, né, ou para aqueles que não sabem, nesse período de pandemia, infelizmente, as crianças e os adolescentes, né, que estão acolhidos, que estão em instituições de acolhimento, se eles já, na grande maioria das vezes, já eram isolados, né, do mundo, infelizmente. Nessa pandemia, eles ficaram ainda mais isolados, né? As casas de acolhimento, elas estão fechadas para visitas devido à pandemia, né, para que as crianças possam estar seguras, né? E aí, pensando nisso, criou-se essa ação, que é um Natal da Atitude Adotiva, onde a gente vai fazer nos dias 15 e 16, né? Isso, ou 16, não, 16 e 17 de dezembro. São lives que irão ocorrer para as casas de acolhimento, para que essas crianças e esses adolescentes possam assistir. E nessas 2 tardes, que serão 2 tardes, eles terão lanches, né? Será oferecido para eles um lanchinho diferenciado, né? Para eles. Além de entrega de brinquedos, né? Para essas crianças, esses adolescentes. Então, assim, já inicio, né, a nossa reunião, por isso que eu pedi licença ao Éden, normalmente eu não faço isso, mas se deixasse para o final, podia, né, não estar todo mundo mais aqui. E aí eu peço, né, em nome do GAA, em nome de todos os outros grupos que não estão presentes, mas estão presentes, porque todos nós, né, estamos unidos, né, Éden, Valdemir? Para aqueles, se vocês tiverem interesse em ajudar, são 82 instituições de acolhimento em Pernambuco, então é muita, são 900 e poucas crianças e adolescentes que estão aguardando. Para a gente é algo muito simples, pode parecer algo simples, um lanche da tarde, um brinquedo, mas assim, eu posso garantir para vocês que para eles é muito, né, é muito. Então, aqueles que tiverem o interesse de ajudar, doando algo para o lanche dessas crianças, doando algum brinquedo, vocês podem entrar em contato comigo, com o GAFA, com qualquer grupo de apoio à adoção, né? E a gente vê um meio de como pegar essa doação, de como facilitar para que a sua doação possa chegar até essas casas de acolhimento. Tá joia? Então, assim, a gente pede muito, 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 muito que vocês abracem também, como a gente está abraçando essa causa. E sempre lembrando, né? Hoje, apenas, para aqueles que ainda não são pais, hoje são apenas abre aspas do apenas, crianças e adolescentes que estão lá, na instituição de acolhimento. Mas, na verdade, esse adolescente, essa criança pode ser o seu filho que está lá, né? A sua filha que está lá. E, assim, quem não quer que seu filho e sua filha possa ter um dia, uma tarde, né, mais bacaninha. Então, assim, a gente pede muito que vocês possam abraçar essa causa. Então, entre em contato conosco pelas redes sociais, tá joia? Dito isso, gente, eu passo agora a palavra para o nosso querido Éden, o nosso querido Valdemir. Durante a reunião, eu vou botar pelo chat o linkzinho, daqui a 1 hora mais ou menos, com a ata de frequência, todos devem preencher. E nessa ata de frequência tem uma perguntinha, uma das perguntinhas é se você está em processo de adoção, de habilitação, perdão, se deseja receber a declaração. Aí você bota sim. Se você não tem interesse, aí bota não. Essas declarações vão ser enviadas para os e-mails de vocês, e a gente dá um prazo de até 15 dias. Por que eu digo até 15 dias? Porque às vezes, hoje é sábado, né? Aí quando for amanhã de manhã, já tem gente mandando mensagem. Cadê minha declaração? Eu ainda estou esfregando os olhos, como diz o Natura, acordando. A gente dá um prazo de até 15 dias, porque são muitos formulários que a gente tem que preencher, né? Tudo bem direitinho. Tá joia? Eu estou sempre à disposição e eu vou agora aprender, que eu não sou besta, né? Vou ficar aqui aprendendo com os meninos. Estou quietinha aqui. Fique à vontade, meninos.
Olá, boa noite a todos. Assim, a gente está muito feliz e agradecido ao GAA Recomeçar de Moreno. Nós somos parceiros, né? Aqui os grupos são de cidades diferentes, mas estamos sempre de mão dada. Eu gosto sempre de dizer que aqui ninguém larga a mão de ninguém, né? Porque a causa é única, né? A causa é das crianças e os adolescentes. Então, queiram estejam em Garanhuns, queiram estejam em Moreno, queiram estejam em Recife, são crianças e adolescentes que podem ser os nossos filhos que estão lá. Então, assim, primeiro eu queria agradecer demais pela oportunidade de estar aqui. A militância pela adoção é uma militância constante, né? Se passarmos para pensar de que as pessoas escondiam seus filhos adotados, né, um tempo atrás. Então, falar de outras militâncias, como militância de grupo de crianças que precisam ser adotados, adolescentes que precisam ser adotados, pessoas com deficiências físicas, pessoas portadoras do vírus HIV. Então, assim, somos militantes de todas as causas aí. E uma das causas é da adoção homoafetiva, né, que a gente veio falar hoje, né? Então, gente, eu queria, antes de começar, fazer uma autodescrição minha, porque, assim, eu tenho o costume, de trazer essa autodescrição, porque, às vezes, temos pretendentes com dificuldade visual ou pretendentes que são cegos, que, de repente, possam participar mais em conjunto com a gente. Então, gente, meu nome é Eden Figueiredo, eu sou um dos diretores voluntários do GA de Recife e coordenador do GAFA, Grupo de Apoio Flores de Adoção de Garanhuns. Sou um homem cis, né, de cabelos e barbas grisalhas curtas, estou usando óculos retangular de armação pretas, de lente transparente, usando uma camisa preta, e atrás aqui do meu vídeo tem uma parede tridimensional branca. Então, é assim que eu me situo nesse vídeo para vocês. Eu vou pedir ao meu companheiro, Valdemir Rodrigues, que ele também faça essa autodescrição para a gente dar início aí à nossa conversa. Ok, boa noite a todos. Realmente é uma felicidade imensa estar aqui discutindo e conversando, que realmente vai ser uma conversa, um bate-papo sobre adoção. Eu sou Valdemir Rodrigues, sou um homem cis, sou também voluntário e participante da diretoria do GA de Recife, e estamos na coordenação do GAFA, que é o Grupo de Apoio Flores de Adoção de Garanhuns. Eu sou grisalho, meus cabelos são grisalhos, eu estou usando óculos também de armação retangular preta, transparente, não uso barba, estou com a camisa preta, decote V, e atrás de mim tem um cortinado branco. E a partir daí a gente vai começar a nossa conversa. É isso aí. Então, assim, eu queria convidar vocês a fazer duas reflexões, ou duas perguntas que, assim, necessariamente vocês não têm que responder a gente, mas que vocês se questionem, mas também a gente pode conversar no fim de nossa conversa sobre esses dois questionamentos. Eu sempre pergunto nos grupos de acolhimento, né, nas primeiras reuniões, essa pergunta: por que nós decidimos ou queremos ser pais? Né? Eu acho que todo mundo aqui ou é pretendente ou é pai, mas eu não sei se todo mundo já se questionou sobre isso. Por que é que eu quero ser pai? Né? E a segunda questão é essa: se nós estamos preparados ou nos preparando para receber em nossa família nossos filhos como eles realmente são. Né? Muitas vezes a gente idealiza, a gente romantiza a adoção ou a chegada de um filho por via biológica mesmo, mas aí eu questiono para vocês: a gente está se preparando para receber nossos filhos como eles são? Né? Então eu queria que ficasse essas duas perguntas aí na cabecinha de vocês. Vocês podem falar no chat ou depois com a gente também dar alguma observação ou falar sobre isso, ok? Então, gente, antes de falar da adoção homoafetiva, a gente tem que voltar um pouquinho o tempo atrás, né? Então, a homossexualidade, ela vem desde o início da civilização, né? Se a gente fala da era cristã, a gente está falando de 2020 anos. Se a gente fala da civilização, eu não sei te contar quantos anos existe isso. Mas desde sempre existe a homossexualidade, né? E aí, só que essas pessoas, os homossexuais, de uma forma geral, eles não eram vistos, eles não tinham visibilidade, eles não tinham representatividade, e era colocado à margem da sociedade.
né? Se a gente voltar lá para os anos 60, nos Estados Unidos, ali na revolta de Stonewall, os homossexuais eles não tinham direito a ir a bares, não podiam ir a cinemas, não podiam ir a qualquer lugar, porque era considerado marginal. Né? Então, ou seja, veio uma luta muito grande, né, para que a gente pudesse ter os direitos que nós temos hoje. Não é? E é por isso que a gente fala tanto desse orgulho LGBTQI+. Não é orgulho da gente ser pessoa melhor do que o outro, não. É orgulho da luta daquelas pessoas que lá nos anos 60, né, disseram assim, basta, né, eu não vou viver à margem porque eu não sou inferior a ninguém. E lutaram, e apanharam, e morreram, e ainda morrem, e sofreram muito. Então, por essas lutas vieram os direitos que a gente tem hoje. Imagine que até 1990 foi um ano assim de diferenças, né? Então chegou o Estatuto da Criança e Adolescente, mas também foi o ano em que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tirou das suas marcas o CID de homossexualismo. Ou seja, até 1990, as pessoas que eram homossexuais eram consideradas pessoas com doença mental. Né? Isso aqui, um dia desse, né? 1990, 30 anos atrás, né, aconteceu isso. Então, a partir daí, as pessoas, foi tirado o CID, né, do Código de Doença, porém, para a sociedade, talvez não foi tirado ainda, porque como no início da reunião, o Reni falou que tudo é muito novo, então tudo precisa ser falado muito, tudo precisa trazer informações para que as culturas, para que a mudança de comportamento aconteça. Né? Então, assim, bem pouquinho tempo, 30 anos atrás só. Né? Mesmo assim, a sociedade não dava os devidos direitos, não é? Direito de cidadão às pessoas homossexuais. Por exemplo, elas não podiam ter uma união estável, elas não podiam se casar, né? Ter a união civil, ter seu papel legalizado, e muito menos adoção de um filho. Né? Então, não existe lei no Brasil ainda que permita o casamento entre pessoas de identidade de gêneros iguais. Porém, o Supremo e o CNJ, baseados na lei, na interpretação da lei, viu que todos os cidadãos têm seus direitos iguais. E, a partir daí, em 2011, 9 anos atrás, foi concedido a união estável entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas de identidade de gêneros iguais. Né? Então, aí, em 2011. E aí, como não existe essa lei lá pelo nosso poder legislativo, né? Porque parece que eles têm medo de falar sobre isso, e o que é que acontece? Então, o Supremo teve que interpretar. E quando chega nas comarcas, os juízes interpretam de a forma que eles acham melhor. Então, surge, dentro de um próprio país, lugares que pensam diferente. Não é? Então, a partir da união estável aqui em Recife, por exemplo, o juiz doutor Hélio, né, ele concedeu que pode haver a união estável entre pessoas de identidade de gêneros iguais, elas também têm a permissão para adotar. Né, em 2011. Apesar de que já tenha acontecido em 2008 uma adoção entre duas mulheres no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Né, mas em 2011 é que começou a acontecer. Em 2013, foi concedido a união civil, né, onde os cartórios eram obrigados, e essa palavra é péssima, né, porque eles eram para fazer isso como qualquer outra união, mas eles foram obrigados a aceitar e fazer essa certidão de casamento entre as pessoas de gêneros idênticos. Né? Então, ou seja, essa mudança de cultura, essa mudança de leis, de interpretação, fez com que, aí a gente volta ao Estatuto da Criança, né, os direitos dessas crianças e adolescentes fossem de fato concedidos. Né? Há 50 anos atrás, gente, só quem podia adotar eram casais heterossexuais com mais de 50 anos de idade e que não tivesse filho biológico. Olhe como era estreito, né, o caminho para que essas crianças pudessem ser adotadas. Com o tempo veio a adoção de pessoas heterossexuais de menos idade e que tenham filhos biológicos. Mas aí, seus filhos adotados, eles não tinham o mesmo direito que seus filhos biológicos tinham. Ou seja, na verdade, era como se fosse assim, eu peguei você para criar. Né? Ele não tinha direito ao plano de saúde, ele não tinha direito à herança.
não é? E aí veio as lutas, né, de pessoas que estavam atrás disso aí tudo, e de grupos que talvez não fossem grupos ainda formados legalmente, né, porque assim, os grupos, o GA de Recife tem 25 anos, né, é um dos mais antigos, mas naquela época já existiam pessoas que lutavam pelos esses direitos das crianças, não é? E aí, com a chegada dessa vontade do Supremo e a vontade das comarcas, fez com que ampliasse significativamente o número de adoções, né? E aí eu pergunto se isso é importante a gente falar. Sim. A gente participa de um grupo de apoio à adoção, do pós-adoção, o NAPA, aqui em Recife, em que a gente nota aos olhos nus que os casais homoafetivos, eles têm um perfil de escolha na adoção muito ampliados, não é? A gente sabe que a maioria dos brasileiros preferem o quê no seu perfil? Bebê do sexo feminino e de cor branca. Sem doença, sem irmãos, né? Então, é a preferência nacional, como assim a gente pode dizer, né? E aí a gente entende por quê. Existem, em média, 35 mil pretendentes à adoção e 5 mil e poucas crianças e adolescentes a ser adotados. Se existem 35 mil pretendentes, deveriam existir 30 mil pretendentes e os outros já ter seus filhos em casa. E por que isso não acontece? Porque a maioria do perfil dessas pretendentes não bate com a maioria dos perfis das crianças e adolescentes que estão na casa de acolhimento. Ou seja, porque o perfil da maioria é muito restrito, muito fechado, né? Então, o que é que acontece? Que a gente nota nos grupos de pós-adoção, que os grupos homoafetivos, eles adotam mais, por exemplo, grupos de crianças. Por exemplo, é o nosso caso, o meu e do meu companheiro, nós somos pais de 2 crianças que chegaram para a gente com 6 anos e meio e 3 anos e meio, quando já era, há pouco tempo, já considerado uma criança de idade avançada, ou de 6 anos e meio, né? Então, grupos, irmãos adolescentes, então, adotar uma criança, um adolescente de 11 a 12 anos, é quase, assim, difícil demais, né? Tanto é que existe a busca ativa. Mas a gente vê no grupo de apoio à adoção que esses casais homoafetivos estão adotando adolescentes. A gente tem, inclusive, adolescente de 15 e 16 anos adotados já no nosso grupo de apoio à adoção aqui em Recife. E a maioria por grupos, por pessoas homoafetivas. Né? Eu não estou querendo dizer que essas pessoas são melhores do que outras, não. Eu estou querendo dizer que essas pessoas lutaram lá atrás para sobreviver, para ter representatividade. Então, elas são mais sensíveis, talvez, a esse tipo de adoção. Né? Então, essa adoção homoafetiva mudou significativamente, como eu queria falar para vocês, a quantidade de crianças e adolescentes lá na casa de abrigo, de acolhimento. Né? Então, nós temos crianças que vivem com HIV sendo adotadas, com outros olhos, né? Porque, assim, ampliaram, né, essa questão dessas possibilidades. Né? Então, assim, é muito importante a gente estar falando aqui sobre adoção homoafetiva. Né? Porque a adoção, no significado da palavra, nada mais é do que promover para as crianças, não é? Buscar paz para as crianças que estão destituídas de sua família. Ou seja, em nenhum momento a adoção fala que tem que escolher uma mulher, que tem que escolher um homem, não. Ela fala que é procurar paz para as crianças e adolescentes, e não o contrário. Né? Então, não se procura crianças para pais, não. É o contrário. A prioridade é a criança e o adolescente. Né? Então, assim, o que é que tem que ter o vínculo? Tem que ter um vínculo afetivo, tem que ter um vínculo material, né? A gente precisa falar que sim, precisamos estar organizados materialmente para ter nossos filhos, né? Porque a gente vai ter que dar comida, a gente vai ter que dar educação, a gente vai ter que dar um lar. Né? Isso não estou dizendo que as pessoas precisam ser ricas de forma alguma, nós não somos. Não é? E dá também esse convívio social. Não é? Mas aí, buscando, gente, para a nossa questão homoafetiva, existe sempre alguma pergunta
que é dessa forma, assim, talvez por falta de informação, por falta de falar sobre isso, né? Muitas pessoas têm receios de falar sobre esse tema ainda, não sei porquê, mas tem. E aí, um dia desse atrás, a gente viu uma live em que uma das nossas, da apresentadora da live, ela dizia assim, que num casal homoafetivo, um fazia o papel da mulher e outro fazia o papel do homem. Né? Talvez por falta de informação, chegou-se isso à mídia. Né? E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Né? Um casal homoafetivo, quer dois homens ou quer duas mulheres, são dois homens ou são duas mulheres. Né? Mas que podem exercer a maternagem e a paternagem de igual para igual. Né? Quando a gente fala de maternagem e paternagem, a gente está falando de uma ação, né? Uma ação de proteção, uma ação de educação, uma ação acolhedora, uma ação de afeto. Em nenhum momento a gente falou quem pode fazer isso ou não, se é a mulher ou se é o homem. Então, por exemplo, nós temos as adoções monoparentais, onde é um homem ou uma mulher que adota seu filho e forma uma família monoparental. E essa pessoa exerce a maternagem e a paternagem de igual forma, quer seja ela homem ou quer seja ela mulher. Não é? Assim também acontece nas adoções homoafetivas. Né? Então, os dois podem exercer essa função de maternagem e paternagem. Não é que é uma ação. E, necessariamente, os dois não precisam ter isso delimitados. Ou seja, você exerce a maternagem e o outro exerce a paternagem. Não. Isso aí é uma coisa muito do passado, onde que a gente falava da paternidade provedora. Não é? Onde o pai ele saía para trabalhar para prover a alimentação, para prover o pagamento dos seus estudos, para prover a habitação. Ele geralmente não tinha nem vínculo com seus filhos afetivos. Né? Então, assim, isso aí já vem de água abaixo, né? Então, os pais deixaram de ser esse pai provedor para começar a ser o pai cuidador também. Ou seja, para exercer a maternagem. Né? E, gente, isso acontece, inclusive, nos casais heterossexuais. Né? Então, eu reflito muito até a minha própria criação, em que meu pai exercia muito mais a maternagem do que minha mãe, e minha mãe exercia mais a paternagem, que é aquela coisa de cobrar, de faz isso, faz aquilo, você tem que ir. E a maternagem, entre aspas, seria aquela do abraçar, do dar o colo. Né? Então, ou seja, mesmo dentro dos casais heterossexuais, não significa que a maternagem esteja ligada ao homem ou ligado à mulher. Né? Então, a gente precisa acabar com esse preconceito, né? E acabar com esse tipo de pergunta, se num casal homoafetivo existe o homem ou a mulher. Né? São dois homens. Né? Então, assim, ou são duas mulheres. Então, essa pergunta, eu acho que assim, a gente tem que acabar com isso, que isso é falta realmente de informação. Né? E a informação é realmente o que faz a gente mudar a nossa cultura. Né? Não não deixando de ter essa questão da maternagem e paternagem, porque isso é uma questão de vinculação, de carinho, de afeto, de proteção. Né? Mas aí a gente tem que trazer isso bem claro, né, para as pessoas, porque existem esses vários tipos de conformações familiares. Né? E se a gente não sabia disso, hoje a gente tem a certeza disso, porque a gente busca isso através de informação, busca isso através das várias, das comarcas, e a gente precisa levar essas informações, gente, para todas as pessoas da sociedade. Né? Há algum tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, inclusive, eu acho que foi na última reunião presencial que a gente teve esse ano, antes da pandemia, na sala de acolhimento, chegou um casal homoafetivo para a gente, e aí a gente conversando, ele era de uma cidade do interior, aqui perto, inclusive, e aí a gente perguntou, qual é o perfil de vocês? Né? Que perfil vocês escolheram? E ele falou o seguinte, ó, vê bem, a gente foi orientado pela vara, que, mesmo sendo um casal homoafetivo, um só desse entrada no processo de adoção.
Gente, isso é o maior cúmulo e o maior absurdo que possa existir, não é? Diante de uma comarca, diante de pessoas que estão ali pronta para receber a gente, falar uma questão dessa. Então, cabe à sociedade entender que não é dessa forma. Existem absurdos enormes. Né? Outro dia, um casal que estava, os dois já estavam habilitados para adoção aqui na Paraíba, né? Foram fazer o período de vinculação com seu filho na casa de acolhimento, e essa casa de acolhimento era cuidada, como eu posso dizer, por uma determinada religião. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, vem um dos pretendentes fazer a vinculação e depois a gente chama o outro para fazer essa vinculação. Vê bem, como é que você vai se aproximar do seu filho, primeiro escondendo que existe outra pessoa, e no momento que você esconde outra pessoa, significa que você está dizendo que algo está errado. Não é verdade? Então, e outra situação, o menino, que era uma criança de 9 anos, começou a ter vínculo com esse pretendente, e quando, 3 meses depois, o outro pretendente chegou para começar essa vinculação, o menino começou a rejeitar. Lógico, porque ele via no outro um concorrente. Né? Eu estava ligado a um pretendente, e aí chega outro pretendente, né, que vai, entre aspas, se intrometer no meio dessa relação. Né? E isso tudo, gente, é por falta de informação, porque os direitos são iguais, quer para casal heterossexual, quer para um casal homoafetivo, ou quer para uma pessoa que vai ter uma relação, uma filiação, ou seja, uma parentalidade monoparental. Né? Então, todos eles têm o direito. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Né? Mas, graças aos grupos de apoio, eles foram encaminhados, né, para grupos de apoio, e aí foi informado para eles que não podia, que isso não é legal, que não fosse dessa forma. Né? E aí, essa adoção quase que sofria um aborto, né, por causa da dificuldade da criança se vincular ao outro pretendente, ao companheiro, quase sofria um aborto, né? Mas aí, com as preparações dos grupos de apoio, com a chegada nessa casa de acolhimento, foi se revertido o caso. Mas se a gente não chegasse para conversar, se a gente não tivesse aqui conversando com pessoas como vocês, talvez essa adoção não teria sido feita. Então, se faz necessário a gente conversar sobre adoção homoafetiva para toda a sociedade, não é só para casais homoafetivos. Né? Para que a gente não deixe que isso aconteça. Né? E agora, gente, eu queria entrar no processo, falei um pouquinho da história aí, né, da adoção, e aí eu queria entrar agora nos depoimentos, né, como foi a nossa história. Né? E aí eu vou chamar o Valdemir para que ele fale um pouquinho aí na decisão da adoção, né, na procura da comarca, como foi que aconteceu isso aí para a gente, Valdemir? Bom, eu acho que antes de a gente adentrar esse momento, a gente tem que fazer um pouquinho da história de cada um, né? Então, da minha história de vida, eu que sou um jovem rapaz de 55 anos, mais do interior, a gente tem vivências e tem tabus e tem preconceitos sobre a homossexualidade que nos traz muitas dificuldades em desabrochar para a sua verdadeira personalidade. Então, a gente vive sempre em posições de defesa. Né? No interior sempre foi assim, a gente não se mostra, porque quem se mostrar demais, quem for mais, vamos dizer assim, tiver mais jeitos afeminados, for mais à vontade, corre muitos riscos em todos os preconceitos embutidos na sociedade. Queria que a gente entendesse que nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, todos os seres humanos tem que ter no mínimo de humanidade para com as outras pessoas, as outras criaturas. Então, nessa minha vivência, um menino do interior que eu vim para Recife com 17, 18 anos. Nunca na minha vida eu tentei esconder nada. Eu sempre fui o que eu sou. Isso aqui que eu sou, sempre fui. Nunca neguei nada, nunca também ergui bandeiras de nada. Né?
até o momento que eu vi que tenho que levantar bandeiras, porque a gente não levantar nossa bandeira, ninguém vai levantar por nós. E vinha para o Recife, vim para estudar, e fui morar numa casa de estudante com 20 homens. Aí você imagina, você já se sentir coagido por 200 homens. Era a casa de estudantes da Federal. Então, a gente estar nesse meio hostil para quem é homossexual é complicado, mas a gente se impõe, como eu sempre me pus, e nunca recebi nenhum tipo de preconceito maiores. Vamos dizer, hoje seria bullying, né? Hoje seria bullying. Mas vi muitos e muitos que lá passaram, que lá conviveram com a gente, sofreram muitas coisas, até se desvirtuarem do principal objetivo, que seria estudar e ser alguém melhor. Passei pelo Exército, passei pela residência médica, quer dizer, fiz muitas coisas, sempre sendo o mesmo, e sempre mantendo o mesmo nível de respeito. Nunca senti nenhum tipo de preconceito direto, né? Encontrei ainda na nossa adolescência, na nossa juventude, né? Eu tinha 21, 22 anos, tivemos essa nossa vida longa em casal, como qualquer outro casal, temos dificuldades, e temos as nossas dificuldades, nossas discussões, que são necessárias ao conhecimento de cada um e ao crescimento do casal. E, depois de todo esse processo histórico que aconteceu, dos nossos direitos, nós, pelo menos para mim, eu sempre disse a ele, disse assim, que eu não tinha uma necessidade, não sentia uma necessidade de ser pai. Não teria essa frustração se nessa vida eu não fosse pai por exercer essa paternagem com os meus sobrinhos. Ele sempre quis. E nesse momento que a gente se viu com a oportunidade de ter o direito de adotar os nossos filhos, porque para a gente a nossa opção seria sempre por adoção. Então, isso despertou em nós, reacendeu em nós esse processo. Foi que quando a gente procura a Vara Recife, e a partir daquele momento que a gente adentrou a Vara Recife, a gente foi presenteado, assim, com um folder do GA de Recife, e que chamava para reuniões. Nós não entendíamos nada do mundo adotivo, nada do mundo adotivo. Então, a gente teria que buscar isso. Então, antes mesmo de dar entrada nos primeiros papéis da adoção, a gente já estava na reunião do GA de Recife. E essa reunião do GA de Recife, que nós fomos a primeira, nós fomos mais agraciados e abençoados ainda, porque foi no mês de agosto, no Dia dos Pais, que foi a reunião do Dia dos Pais, e quem estava lá nos presenteando e palestrando conosco era o Dr. Luiz Schettini. Então, muitas coisas de mitos que tinham na minha cabeça de Valdemir, em termos de adoção e paternagem, maternagem, dificuldades dos pais ou não de adotarem, isso foi tudo abaixo. Então, aquilo para mim foi o pontapé inicial de um mundo que se abriu, de grandes expectativas, surpresas, e um mundo maravilhoso que eu não saio mais. Esse papel da gente estar aqui, conversando com vocês, divulgando a adoção, dizendo que é possível, e o que mais importante é a existência do amor, independente de sexo, independente de ser pai, de ser mãe, de ser pai, mãe, mãe, pai, o amor é o que impera, né? Então, a gente deu entrada, começou a dar entrada nessa papelada da habilitação, passou o tempo normal, não houve, na Vara Recife, não houve nenhum tipo de embargo, qualquer tipo de constrangimento por ser 2 homens. A gente deu entrada nessa papelada, passou mais ou menos um ano para ser habilitado no CNA. Então, foi um ano para a habilitação. E mais 1 ano e 4 meses para a chegada dos nossos filhos. Nesse processo, nosso primeiro perfil era de 0 a 5 anos. Menino, de 0 a 5 anos. Para mim, não me importava o sexo, menino ou menina, mas Ed se identificava mais que fosse um menino. Então, a gente, por mim, tranquilo. A gente colocou menino de 0 a 5 anos. Colocou de 0, porque a gente disse o que quiser. Se o que tiver de vir para a gente virar, se for 0, lógico que seria mais complicado. Nós dois profissionais liberais, com uma criança de colo para amamentar, para trocar fralda, mas nós iríamos
ter essa experiência e seríamos felizes desse jeito. E por isso que a gente colocou do 0 aos 5. No processo todo, a gente de reunião, de amadurecimento, a gente viu que poderia realmente ampliar um pouco mais o nosso perfil, né? Então, a gente colocou de 0 até 6 anos. E para 2 crianças. Porque aí a gente foi pensando também como o processo era demorado e nós queríamos ter, na verdade, 2 filhos. Então, a gente abriria, se tivesse de vir os 2, nós já estávamos preparados para receber os 2, porque a gente tem que dar, né, investir no que a gente está preparado. Então, se a gente só tivesse para um, a gente iria só para um, para depois para o outro. Mas a gente, com amadurecimento, vivência, a gente disse, não, vamos preparar para 2, a gente quer os 2 e voltamos. A partir do momento que a gente ampliou o perfil, logicamente, as chances aumentaram para a gente. E quando a gente estava eu fiquei mais ansioso do que Éden. Éden é mais tranquilo. Mas mesmo assim tem seu grau de ansiedade. Logicamente que a gente está esperando o nosso filho há um ano ainda não chegou. Tá, mas habilitou. Agora, quando a gente é habilitado, a gente pensa que no próximo mês vai chegar os filhos, né? Porque agora está habilitado, mas não é. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4. Eu sempre fiz buscas nas buscas ativas. Eu entrava no Google e botava busca ativa e via as crianças da busca ativa do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Além de estar fora do meu perfil, porque geralmente as buscas ativas são as crianças que estão fora do perfil da maioria, que eram crianças de 7, 8, 10 anos, 2, 3 irmãos, criança com deficiência, alguma deficiência com deficiência física. Então, essa ansiedade foi me batendo, eu digo, não, vou deixar a hora que tem que ser. E foi quando disseram para a gente lá, olha, para acabar com a ansiedade, vão viajar, vão ao cinema, vão se divertir, vão fazer o que vocês não terão condições de fazer tão cedo quando chegaram os meninos. E foi o que a gente fez. A gente foi viajar e quando a gente estava voltando a gente estava voltando de uma viagem e recebemos um telefonema de Suzana. A gente está em São Paulo. Oi. Antes disso aí, a gente tem que ter uns parênteses, assim, né? Então, a gente falando da ansiedade, a gente nos grupos de apoio, né? E aí, assim, eu tenho que falar aqui que Suzana está aqui e nosso amigo Leandro aí, que, assim, quando a gente estava habilitando, ele estava chegando com os filhos, né? Os gêmeos, assim, que se viu... A gente se espelhava muito, eu fazia muita pergunta a eles, lógico, né? Porque quem está com os filhos ali tem muita experiência para dar para quem está ainda esperando, né? E aí, essa questão da ansiedade, realmente a gente foi trabalhando um pouco, né? E aí eu disse, não, vamos curtir a vida, vamos continuar, né? Pode ser que não chegue, não vamos ficar neuróticos, não. Porque dos questionamentos quando a gente foi para a vara foi a seguinte, a primeira pergunta que eu fiz nosso filho vai chegar e quando ele vai chegar? E aí, eu não lembro se foi Carol ou se foi a Adriana, da assistência social, e ela diz assim, o seguinte, a gente garante que seu filho vai chegar, mas o tempo não. Então, a adoção, ele tem essa questão, né? Porque muitas das vezes a gestação biológica pode ser que não chegue ao fim, né? Mas a gestação pela adoção, ela chega, né? Mas assim, o limite do tempo é que não deixa claro isso para a gente. E aí, como ela me deixou muito seguro disso, né? Então, já que ele vai chegar, eu disse, vamos curtir esse tempo, né? Um mês, passamos 3 meses meio ansiosos. Daqui a pouco, realmente, eu dei uma relaxada, né? Com a conversa, com a participação do GA de Recife, e a gente viajava muito, né? E aí, quem passou a ficar ansioso foram meus pais. E eles diziam, vocês vão viajar e se ligarem da vara. Eu disse, calma, a vida continua. Ou seja, a ansiedade passou para eles, né? Que de início ficaram preocupados, de repente, lá quem estava parecendo que estava já gestante, grávida, os demais eram eles, né? Aí Valdemir continua aí com a ligação de Suzana. Aí a gente estava em São Paulo, na Avenida Paulista, e o telefone toca. Aí é Suzana. Aí Suzana disse, olha, a gente, na busca ativa, encontrei 2 crianças que são a cara de vocês. Ela sempre diz isso, gente. Ela sempre acha parecida as crianças com os pais que ela acha que vai dar certo, né? Que vai encaixar. Aí eu disse, vocês querem conhecer? Aí eu parei assim, olhei para a cara dele, olha, 2 crianças. E aí ele disse, vamos? Passe a foto, tá? Eles vão ver se eu consigo. Mas diga que a gente está interessado. Olha,
Naquele momento, a gente estava na Casa das Rosas, lá na Vida Paulista. Não me interessava mais a Casa das Rosas, não me interessava nada, só me interessava era ver a foto dos meninos. Então, ela conseguiu mostrar, então a gente olhou para ele, olhou para mim, um fazia assim, olha. E o outro era um bebê, era quase um bebê, rindo para a gente. Aí eu disse, então vamos lá, é isso. Somos nossos. Então a gente foi, deu entrada, disse a Suzana, vamos embora, vamos seguindo. Nós não tínhamos, elas têm que mandar documentação para a vara para começar a fazer o processo, né? Aí eu disse, a gente está em São Paulo. Ela disse, não sei como vocês vão fazer. Eu digo, tá certo, eu vou dar um jeito. Deu um jeito, liguei aqui para um colega, mandei ele pedir a sala, disse onde estavam as coisas, ele fotografou, mandou tudo para mim, eu mandei tudo para a vara lá da cidade dos meninos. E o processo andou. E a gente foi fazer a primeira visita. Quando chegou a primeira visita, a gente foi viajar, a gente ficou meio tenso do que seria, como seria, né? Como seria. A gente chegou muito cedo, tomou café no posto e disse, vamos esperar da hora para entrar. Valdemir, sempre pula um pouquinho. Nós, é outro estado, um estado vizinho, mais ou menos 4 a 5 horas daqui, e a gente saiu às 4 horas da manhã, porque a gente queria estar lá, assim, na hora do café dos meninos, e a gente saiu daqui até lá sem dar uma palavra. Uma palavra, um não dava com o outro, assim. Eu acho que cada um imaginando e pensando como que seria esse encontro, né? E aí tu continua. Para mim, esse encontro não foi os sininhos que tocaram, não foi aquela história toda romântica que a gente pensa que vai acontecer e que acontece com alguns. Eu vi os meninos e disse, são eles, né? Tive, logicamente, a gente tem afinidades, né? Aí, de primeiro, o mais velho se afinou com o Éden, foi logo direto para Éden para conversar. E eu fiquei com o menor, para a gente conversar. E foi aquela primeira conversa que a gente chega lá, na nossa visita, nos abrigos, todas as crianças vêm para cima da gente. É tio, é tio, é tio, é tio, é tio, é tio. Quer dizer, e a gente não poderia também direcionar para eles, porque a gente foi orientado. Olha, vocês vão encontrar logo com eles todos. Depois que a gente dá um momento com todos eles, a gente separa, vocês ficam conversando com os dois, e depois a gente dispersa de novo, porque para não criar expectativa nas crianças. Mas eles são muito, muito, muito carentes, na verdade. Então, quando a gente chega, ele já quer saber se a gente vai ser o pai dele, se a gente vai ser... Então, foi impactante. Para mim, esse primeiro contato com o abrigo. E assim foi feito. A gente conversou com todos, brincou com todos, e depois separamos e brincamos com eles. Nesse episódio, eu acho que é melhor tu contar a história do papai. Ah, tá. Porque foi com ele, eu acho que a emoção é melhor com ele. Então, nesse primeiro dia, né, a aproximação, então foram 25 crianças em cima de você, perguntando será que é meu pai que chegou, né? E aí, assim, como a gente estava com todos e não direcionados para nossos filhos, porque até então nós sabíamos por foto quem eles eram, porém, entre aspas, eles não deveriam saber que nós éramos os pretendentes dele ainda. Porque até nesse momento você poderia chegar e dizer, não é nossos filhos. Então, seria uma frustração muito grande para eles achar que você ia ser e que você disse que não, né? Então, assim, nós sabíamos, então brincamos com todos, mas o mais velho chegou para mim, talvez a casa de acolhimento e a psicóloga tenham preparado eles de uma certa forma, por ser um casal homoafetivos, né? Talvez tenham preparado eles, e aí o mais velho chegou para mim e aí perguntou se eu queria ser o pai dele, né? E assim, graças aos grupos de apoio, né? Eu não me desmantelei, eu não caí, eu não chorei. Eu só perguntei assim, você quer ser meu filho? Aí ele disse, eu quero. Eu disse, então vamos fazer tudo para que isso aconteça, né? Isso por fora, entende? Mas por dentro eu estava, né, assim, meu filho está apaixonado por mim, já me ama, né? Eu sabia que não era isso. Na verdade, a gente sabia que era uma carência muito grande, né, da parte deles, né, e querer o pai, e que de uma certa forma eu achei que eles já sabiam alguma coisa por ser um casal homoafetivo, ou seja, a casa preparou eles para que fossem 2 homens,
né, para que eles não, de repente, a sociedade ainda coloca aquela situação que vai chegar um homem e uma mulher para lhe adotar, né, e aí poderia ser uma frustração para eles. Então, a casa de acolhimento, realmente, assim, eu tenho contato, assim, com a psicóloga de lá até hoje, a gente tem, porque eles foram muito, muito maleáveis com a gente, né, para que isso acontecesse de uma forma bem tranquila. Né? Então, essa pergunta dele é uma pergunta, assim, que eu sempre falo, né, porque, assim, bate na gente, né? Então, naquele momento ali, eu me senti vinculado com ele, que não poderia me desligar mais dele, né? E aí, a gente terminou essa visita, e a segunda visita, a gente ia sair com eles de lá da casa de acolhimento, com a psicóloga, para dar uma volta, para formar esse vínculo. E aí, a psicóloga disse o seguinte, não, vocês, a gente notou que o primeiro contato de vocês foram muito bons, e aí vocês vão sair com ele só. Mas que a gente respeitasse o tempo do mais novo, porque tinha 3 anos, assim, se ele chorasse, né, se ele voltasse logo com eles, não se preocupe. E a gente, assim, de bermuda, eles foi para passear lá na cidade, e no meio desse passeio ligam para a gente da vara, dizendo que a guarda provisória já tinha saído. Né? A gente era de outro estado, estávamos de bermuda, com 2 meninos no braço. Eu digo sim. E aí, o que é que a gente faz? Ela disse, não, vocês vão vir aqui no fórum para assinar esse contrato, né? Esse compromisso aí. Olha, eu digo assim, a gente espera tanto, mas quando essa coisa acontece, olha, seu coração acelera de uma certa forma que você não tem, né? Você não tem medidas para isso. Eu digo, e agora? Agora de verdade, entendeu? Aí eu disse, mas a gente tá de bermuda e eu sou do outro estado, assim. Ou a gente compra roupa para ir para aí, só que a gente tava com os meninos. Aí ela disse, porque no fórum não pode entrar de bermuda, né? Sei que abriram um parênteses e vocês vêm com eles. Então, um no braço, outro no outro braço, os meninos, e a gente de bermuda, entramos não sei como no fórum, e saiu a guarda provisória lá, nesse momento, né? Na segunda visita. E aí, assim, eu fiquei meio perturbado quando, eu não lembro quem foi, ou foi assistente social, que disse mesmo assim, quando é que vocês pegam uma criança? Foi assistente social da vara. Não é? Porque até então, a gente com assistente social não, a psicóloga da casa de acolhimento, ela estava sempre nessa, vamos ver o melhor tempo para as crianças, né? Para que esse vínculo aconteça, para que seja uma coisa, né? Aí eu disse, olha, a gente está em contato com a psicóloga e ela falou isso. Aí ela disse, a partir de agora, o Estado não tem nenhum dever com essas crianças, quem tem é vocês. Isso. E aí a gente, né, saiu do fórum feliz por causa da guarda provisória, mas sentindo, assim, uma pressão enorme. Né? E fomos para a casa de acolhimento levar os meninos. Né? Chegou lá, conversou com a psicóloga, e novamente ela foi excelente, ela nos deu todos os brinquedos que eles tinham, pessoais, né, que a roupa era comunitária, né, a roupa era de todos, mas tinha alguns brinquedos que eram deles, pessoal, que eu acho que ganha de presente, de padrinho ou de festas, né, e aí a gente trouxe todos os brinquedos dele, para que ela disse isso? Para que quando ele chegar na sua casa, ele vá sentir que existe algo dele já lá. Né? Então, a gente não tinha um quarto preparado com bercinho, com nada disso. Porque eu disse assim, a gente vai fazer uma poupança quando eles chegarem e a gente faz isso junto com eles. Porque eu nem sabia qual a idade que eles iam chegar, na verdade. A gente tinha um quarto físico, um sofá-cama, e aí a gente botou uma televisão, botou os brinquedinhos deles todos lá, para que eles reconhecessem aquilo ali quando eles chegassem. Né? E aí, na terceira visita, foi no dia 15 de novembro, que no dia 15 agora, fez 4 anos, que a gente foi buscar nossos filhos. Né? Novamente, a gente foi sem dar uma palavra dentro do carro. Eu acho que era um silêncio, né? Assim, meu Deus, que silêncio é esse, né? Que a gente não conversava dentro do carro, né? E aí a gente estava querendo preparar uma festinha lá na casa de acolhimento. Festinha assim, um bolinho, uma pipoca. Ingenuamente, a cabeça da gente, né? Isso é muito ingênuo da parte da gente. Mas quando a gente chegou lá, a gente via gritos de crianças perguntando quando é que os pais deles iam chegar. Né? Ou seja, eles vão embora e a gente vai ficar. E a gente resolveu que não ia fazer mais essa festa de despedida. Não tinha como se fazer isso, né?
E aí a gente deixou lá as coisas, a pipoca, mas assim, a gente disse, não dê a eles agora, não. Dê outro momento. Né? Foi um momento muito difícil, né? É um momento que talvez a gente achasse que outras crianças pudessem ser nossos filhos. E naquele momento eu vi que a gente não poderia sair da militância da adoção enquanto uma criança ou um adolescente estivesse em casa de acolhimento. Porque é muito difícil, gente, ver pessoas, criancinhas ali, pedindo, implorando para ter um pai. E eu não sei a consciência disso para eles, o que realmente era. Mas é uma situação muito difícil. Era gritos e choros que a gente escutava. Né? E aí a gente trouxe nossos filhos dentro do carro. Novamente um silêncio, eu vim atrás com eles, com os dois, um sentado na cadeirinha, o outro do lado. E na minha mente só pensar assim, meu Deus, como é que duas pessoas estão dentro do carro com outros dois adultos que não conhecem, né? E assim, o que é que vão fazer comigo? Isso eu pensava na minha cabeça, né? Logicamente que eu pensava com a cabeça de adulto, né? Não pensava com a cabeça deles, né? Mas eu ficava me imaginando, tipo eu criança, dentro de um carro sendo levado por duas pessoas para um local que eu não sabia onde era, para uma casa que eu não sabia onde era, e o que, que poderia acontecer comigo lá, né? Então, daí, Valdemir, tu fala um pouquinho da chegada dos meninos aqui. Bom, essa mesma sensação dele, esses pensamentos passavam na minha cabeça o tempo todo. Tanto é que eu fiz uma foto, né? Eu tenho essa foto até hoje, está guardada pelo retrovisor, fiz a selfie, eu e os dois lá atrás, e a cara dos dois quietinhos lá atrás. É assim, é uma coisa impagável. Toda vez que eu vejo, eu me emociono e tenho a mesma sensação que eu tive quando estava trazendo os meninos. E quando eles chegaram aqui, a gente tinha preparado para eles encontrarem só a gente na nossa casa, no nosso apartamento. Mas estava na minha casa, meu pai e minha mãe estavam aqui em casa. Né? Que meu irmão morava em cima, mas eles tinham descido. E quando eles entraram, eles viram. Até hoje o meu mais velho disse, quando a gente chegou, papai, vovô estava lá, não foi deitado, lá não sei o quê, veio rindo, foi. Ele lembra nitidamente. Mas assim, foi um momento que eles foram conhecer o que era a nova vida, né? E quando eles viram os presentes, eles ficaram admirados. Olha, nosso super-homem, era super-homem. Nosso super-homem, olha, então eles reconheceram um cantinho deles lá, né? Eles sabiam que ali eles estavam chegando para o canto deles. E a partir disso aí a gente foi aprendendo a lidar com duas crianças dentro de casa, e dois homens lidando com as duas crianças dentro de casa. E foi um aprendizado maravilhoso, assim, você ter que prover a alimentação, você ter que fazer, cuidar, dormir, dar banho, né? O menor, quando chegou, era realmente um bebê, ele não fazia, ele usava fralda, ele não sabia usar a bacia, e ele fazia cocô em qualquer lugar, ele achava que poderia, ele fazia. Então foi toda uma educação, uma orientação, e isso foi promovendo uma vinculação cada vez maior. A gente quando recebe, a gente tem o carinho, o cuidado, né? Mas quando esse cuidado passa para o vínculo, a gente sente que está conquistando novos sentimentos, conquistando novas possibilidades de vida, porque os meninos vieram modificar a nossa vida. Pelos meninos, a gente não era casado, a gente vivia mais de 30 anos juntos mesmo, né? Nós nos conhecemos há 30 e poucos anos, 33, mas a gente vivia juntos já há 30 anos, mas a gente não tinha essa necessidade de nada oficializado no papel. Mas eles nos trouxeram essa possibilidade e essa necessidade. E que foi para a gente também um quebrar barreiras, porque foi a gente chegar no cartório e dizer que queria fazer primeiro a união estável, que era para poder agilizar a habilitação, e depois, com 2 meses, a gente se casou civilmente, né, que é para realmente ter todos os direitos civis e colocar o nome dos nossos filhos, o nosso nome no nome dos nossos filhos, né? Ele ia ser verdadeiramente nossos filhos civilmente, porque também é importante ter civilmente, mas também se não fosse civilmente, se fosse afetivamente para nós, era a mesma coisa. Então, a partir da vinculação, a gente sente o surgimento, porque meu filho está ali na porta, abriu a porta agora, sente a chegada, o amor construído. Então,
lindo nesse processo adotivo é que a gente forma um amor construído, né? E eles modificaram completamente a nossa vida. Em tudo, os valores foram outros, a gente fomos nos tornando pessoas melhores, não menos estressadas, né? Porque eu já sou um pouco estressado. Então, com os dois eu não fiquei menos estressado, não, né? Eu fiquei estressado. Mas, assim, muito feliz mesmo. E senti a necessidade de quebrarmos barreiras, diga. É justamente isso, né? Em relação à homofetividade, né? Quando a gente chegou lá, então a gente falou que nossa casa tinha 2 quartos e que um dos quartos ficava os 2 pais e que no outro eles iam ficar no quarto dele, ou seja, a gente foi familiarizando eles para essa nova configuração familiar, né? Até então, assim, a gente ia responder tudo para eles que eles perguntassem, a gente nunca teve segredo com outras pessoas, não ia ter com nossos filhos. Né? Então, só que a gente ia introduzir isso de acordo com a necessidade deles. Né? E aí a gente dizia isso, não, os 2 pais vão dormir nesse quarto, você vai dormir nesse quarto com seu irmão. Né? Então, desde o primeiro momento, o mais velho chamava os 2 de pai, então é papai Valdemir e papai Éden. Né? E Jonathan, que é o mais novo, ele não sabia o que era pai e o que era mãe, essa palavra ele não sabia. Então, ele chamava todas as pessoas de titia. Todas as pessoas. Então, ele me chamava de titia, chamava o Valdemir de titia. E aí, quando ele chamava, eu disse, cadê que eu não estou vendo? Eu sou kardecista, né? Eu disse, pode ser que ele tenha alguma tia aí. Aí eu disse assim, eu não estou vendo. Né? E assim, com um mês, ele parou de chamar, porque via que o irmão chamava, né? Então, assim, não foi nada forçado para eles, assim, mas foi muito rápido também, muito tranquilo para eles chamarem de pai os 2. Né? E também, gente, a gente sempre agiu com muita naturalidade sobre essa questão de ser um casal homoafetivo. Né? A gente queria que ele trouxesse perguntas, e aí um dia Valdemir foi a um parque, aqui em Recife, um parque grande, o Parque da Jaqueira, e tinha 2 meninos, 2 rapazes ou 2 meninas que estavam namorando, se beijando. E aí o mais velho parece que deu uma risada, assim, né? Para ele. Aí Valdemir chegou em casa preocupado. Aí parece que disse até a Suzana. Aí Suzana disse, ele está querendo que vocês verbalizem. Eu disse, é. Aí eu disse, vem cá, filho, vamos ver um álbum de fotografia. Aí peguei o álbum de fotografia do casamento da gente, né? Disse, olha aqui, tá vendo o bolo do casamento do papai? Disse, e casou com quem? Disse, com seu outro pai. Aí ele deu uma risadinha depois disso, ó. Acabou-se. Ou seja, ele queria que a gente falasse. E a gente ia falar de acordo com o que ele perguntasse, né? Na verdade. Mas aí chegou esse momento de vamos verbalizar. Não, seu pai é casado com outro pai. Né? E aí é por isso que a gente vive junto e vocês 2 são nossos filhos. Pronto, e aí não, a partir daí, assim, não houve questionamentos. A gente sempre, assim, quando um sai de casa ou chega, a gente procura dar beijo nos 2 filhos e eu dou no meu companheiro e ele em mim. E isso a gente fez até com mais frequência, que é para eles vissem isso, né? Para que eles vissem que existia uma vinculação afetiva aí. E para eles, gente, como a gente fala, o preconceito, realmente, criança não tem preconceito. Né? Eu sou uma pessoa que vou muito à escola, né? Eu procurei uma escola que fosse perto de casa, que tivesse uma abertura, então eu fui lá e disse, ó, eu tenho 2 filhos que veio por meio da adoção, e são filhos de 2 homens, de um casal homoafetivo, e eu quero saber como é que a escola age em relação a isso. Foi assim, direto. Né? Porque às vezes a pessoa fica com certo receio e depois reclama lá na frente. E aí eu disse, não, ela disse que não tinha problema, existem pessoas de religião diferente, que na escola não tem esse problema. Eu disse, ótimo, então. E a partir daí eu comecei a fazer um pouquinho parte da escola. Né? Como a gente vai buscar sempre levar nossos filhos na escola, a gente reveza quem vai e quem volta, mas assim, eu comecei a ter esse vínculo na escola porque eu sentia a necessidade também que a escola entendesse isso com muita naturalidade. Né? E aí eu comecei a fazer algumas palestras, tipo assim, Dia do Trabalhador, então chama o pai de Jonathan para falar do trabalho dele, né? Então eu tinha esse vínculo, e acabou que os amiguinhos dele me chamam tudo de tio, né? E aí, num certo momento, assim, Jonathan já estava com 4 anos e meio, mais ou menos, eu fui buscar o Jonathan, e aí um amigo dele, o Gabriel, olhou para mim e disse assim, ô tio, o Jonathan não tem mãe, não? Aí, vai bem, na saída da escola, explicar para uma criança de 4 anos que seu filho não nasceu de chocadeira, né? Que ele tem mãe, né? Ele teve uma mãe, né? Ele tem uma mãe. E aí eu ia parar para falar como é que eu ia responder isso. Aí Jonathan olhou para ele e disse, não, nós temos 2 pais bem fortão.
Acabou-se a conversa. Ele resolveu, a outra criança não perguntou mais nada, e assim foi começando a ter esse vínculo com os amigos da escola, né? Ou seja, tinha aniversário aqui em casa, então as mães deixavam os filhos aqui. Ou seja, tudo já sabendo de como se comportava em relação a isso. Né? Então, eu falo sempre assim, que a gente precisa ter um pouco de paciência, mas a gente tem que botar a cara ao sol. Tem que aparecer, tem que ter a representatividade na escola, né? Por exemplo, vem no quarto ano, no terceiro ano, no segundo ano, vem no livro de história a árvore genealógica, né? Então a gente vai se deparar com isso. Você se parece mais com sua mãe ou com seu pai? Né? Seus olhos puxou a quem? Né? Então eu comecei a falar na escola, eu disse, qual necessidade? Tem tantas crianças que, por exemplo, são criadas pelos avós que não conheciam os seus pais, né? Que é criado por uma mãe, ou por um pai, ou por um casal afetivo. O que é que isso vai engrandecer a criança? Né? Mas é necessário que a gente falasse sobre isso. Né? E aí, assim, tornou-se realmente uma porta e uma oportunidade muito boa de ter esse relacionamento. Né? Porque a gente queria que nossos filhos, quando eu cheguei lá e falei na escola, eu não queria que meu filho fosse tratado de forma especial, eu queria que fosse tratado de forma natural, como todos os outros. Né? E aí, assim, eu acho que essa naturalidade eu acho que para entender a homossexualidade é bom que se estude, né? Que saiba que é uma condição e não uma opção. Então, se é uma condição, é algo natural que você não escolhe. Então, se é algo que você não escolhe, você tem que viver. Porque se você não viver isso, você não está vivendo sua vida. Né? E aí isso a gente passa para os nossos filhos com muita facilidade, né? A gente sabe que mais na frente, talvez na adolescência, eles vão ser, cutucados, né? Como a gente diz assim, eita, tem 2 pais, tu é filho de gays, né? Pode falar isso. Mas a gente está preparando eles para que eles ajam em relação a isso com muita naturalidade. Né? Aí, às vezes, é tanta naturalidade que me espanta. Então, a gente estava subindo no elevador, eu, Valdemir e os dois, aí tinha um rapaz também do prédio, aí Jonathan olhou para ele e disse assim, nós temos 2 pais, nós temos 2 pais. Ou seja, ele levanta a bandeira, né, e diz claramente que tem 2 pais. Então, para eles, até então, não tem tido nenhum receios, nenhum problema por essa especificidade, né, de ter 2 pais. Mesmo se tivesse, seria compreensível, né? Por exemplo, a gente sabe que tem filhos que chegam para casal homoafetivo que querem ter, de repente, e assim, diz assim, eita, eu queria ter uma mãe. Né? Como é que você vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente aprende nos grupos de apoio que é muito fácil essa resposta. Por exemplo, você queria uma mãe, eu entendo. Mas veja bem, seu amiguinho, ele só tem um pai e tem uma mãe só. Você tem 2 pais. Ou você tem 2 mães. Então, cada família é uma família diferente. Né? Então, a gente trazendo essa naturalidade, tendo essa naturalidade para a gente leva essa naturalidade para eles, para que eles possam agir, né, com mais espontaneidade e sem muitos traumas em relação a isso. Valdemir, continua, que eu estou falando muito. Eu agora me perdi, fui acompanhar o negócio aqui, mas tudo bem. Eu acho importante, o que eles nos transformaram também foi esse momento, como ele disse, de levantar a bandeira, de fazer a militância, porque nós aprendemos que nós temos os direitos e temos mais direitos a conquistar. Né? Na adoção dos nossos filhos, nós tivemos direito à nossa licença de adoção. Né? Eu sou funcionário público, né? Então eu tive os meus 2 vínculos, que a gente escolheu, né? Quem iria ficar mais, pegar as 2 licenças. Ele tirou a de paternidade e eu tirei a adoção. Então eu tirei 180 do Estado, 180 da Prefeitura e 120 do Estado. 120 dias. Então foi os 3 meses e os 4 meses. Né? É isso, é mais ou menos isso. E isso são direitos que eu não lutei para isso. Entendeu? Alguém veio antes da gente e que conquistou esses direitos. Então, nós temos que conquistar mais direitos. Então, a gente não pode se esconder, a gente não pode se limitar a ficar recebendo e não lutando para uma nova conquista. Então, todos os direitos para os filhos adotivos, não só homoafetivos, tiveram pessoas
que foram lá atrás e que lutaram e que conseguiram igualizar, né, os direitos de filhos biológicos e filhos adotivos, que não poderia ser diferente. Então, nós temos essa proposta também de divulgarmos, de trabalharmos a causa adotiva e buscar os direitos dos nossos filhos, né? Porque a gente sabe que ainda existem alguns preconceitos e sabemos que os preconceitos só são derrubados com os conceitos. Então, a gente luta para formar esses conceitos. O tabu também, assim, eu da minha parte, me vi mais na necessidade de verbalizar que eu sou um casal homoafetivo, que eu tenho um esposo, porque fomos fazer o registro, nós fomos ver o CPF, tem que colocar lá, porque nada dessas burocracias não estão prontas, na verdade, ainda. Então, sempre gera um burburinho, uma dificuldade, mas que são esclarecidas porque vão lá e está lá os direitos escritos. Levar o médico, vai lá colocar o nome da mãe. Eu disse, minha querida, a mãe dele, ele é filho de 2 pais. Mas o nome da mãe, bota meu nome. Eu vou discutir, não, bota meu nome da mãe aí. Porque, na verdade, são 2 pais. Aí, porque toda vez a pediatra que vai fazer a ficha na emergência, né, a gente vai ter que fazer essas coisas. Mas são coisas tão pequenas e que a gente vai educando. E eu acho que faz parte da gente essa educação, que é para informar e quebrar as barreiras e os preconceitos. Eu queria colocar, né, uma frase do Dr. Schettini, que eu vi na primeira reunião dele, que ele colocou sobre a adoção, e que eu acho que eu tomei para mim também, como se fosse para os casais homoafetivos, que para mim agora não tem diferença de pai homoafetivo e pai e mãe biológica, pai biológico, não tem mais. É uma coisa só. Pai é pai, como ele diz. Pai é pai. Diferente é a história e não é o amor. Incomuns são as circunstâncias e não o afeto. Então ele disse tudo. O que importa verdadeiramente é o sentimento que a gente tem e que vai construir com os nossos filhos. Eles têm uma história, nós temos a nossa história, nós temos que pegar essas 2 histórias e fazermos uma nova história em família. E é isso que a gente está buscando. Eu não sei se o nosso tempo está... Está quase chegando. É bem interessante essa questão das lutas, né? Porque, assim, quando você vai colocar o nome na escola, quando você vai procurar para colocar o CPF, as pessoas ainda não estão habituadas que podem ser 2 pais, né? Então, a gente precisa estar falando sobre isso, né? Essa questão da licença, a gente tem que um dia lutar por licença parentalidade, não maternidade ou paternidade. Por que é que um vai ter que manter um vínculo maior com o filho e o outro não, num momento tão importante da vida, né? Porque os 2 não estão juntos nesse momento, né? Então, acho que é junto que a gente consegue essas conquistas. A gente tem que estar junto, né? Porque, queira ou não queira, é um momento inicial, assim, quer dizer, um fica mais afastado do que o outro, isso não é legal, né? Nós decidimos que ele ia tirar a maternidade porque ele trabalhava no interior, em Garanhuns, e como eu estava aqui em Recife, eu estava sempre mais próximo, né? Mas outras pessoas talvez não tenham essa possibilidade, né? Então, a gente lutas acima de lutas, né? Buscando conquistas, porque realmente houve muitas conquistas no mundo da adoção, sem dúvida, né? A adoção passou de ser a adoção brasileira, lá sabe Deus como era, para ser uma questão legal, né? Mas que tem muitas coisas para ser conquistarem ainda, principalmente a nível de sociedade também, para acabar com os tabus e preconceitos. Mas para que aconteça isso, nós, enquanto pais, e nós, enquanto pretendentes, temos que estar aqui juntos, né, nos grupos de apoio, nas nossas reuniões, falando sobre os temas e lutando por eles. Então, Reni, assim, eu não sei se a gente pode agradecer agora, como é que vai passar para as perguntas, como é que faz aí? Diga aí. Oi, Eden. Tem ainda 5 minutinhos, se vocês quiserem, para o pessoal iniciar as perguntas e os comentários. Aí, então, a gente tem 5 minutinhos para a gente falar, é? Tem. Então, gente, a gente fala muito dos grupos de apoio à adoção, mas eu queria dizer para vocês, de tão importante, ou mais importante, também existem os grupos de pós-adoção, né? A gente aqui em Recife tem o NAPA, né, que aí é coordenado por doutora Suzana Schettini, que aqui está conosco, né, que é o quê? É um grupo mais fechado, né, é um grupo que a gente chama de terapêutico, porque é um grupo que não é aberto para todas as pessoas fazem uma pré-inscrição,
né? E ali vai estar as pessoas que estão nos primeiros contatos com seus filhos e outras pessoas que já tiveram para servir também de conversa, de depoimento, de troca de experiência. Gente, eu disse assim, quando a gente recebe nossos filhos, a gente fica meio órfão de nossos pais. E aí é no grupo de pós-adoção que a gente encontra esse colo, que a gente encontra esse abraço, que a gente encontra que as dificuldades não são nossas só, e que junto vamos vencer essas dificuldades, né, que talvez a gente, por esse momento ser um momento muito novo, a gente, de muita sensibilidade, a gente até agrave as situações, né, a gente não vê muitas aberturas, e é nesses grupos de pós-adoção que a gente enxerga isso aí. Então, eu convido todos vocês a não deixarem de assistirem às reuniões dos GAAs, não só pelo certificado, o certificado foi, de uma certa forma, importante para trazê-los, mas eu te digo o seguinte, que faz 7 anos que eu assisto reuniões dos GAAs todos os meses, né? E me sinto, assim, sem obrigação nenhuma, mas com muita vontade de estar ali. Né? Então, assim, eu convido vocês a participarem. Virtualmente, assim, está sendo uma abertura muito grande, né? Porque você pode assistir reuniões de vários lugares, mas que depois a gente não sabe como é que vai continuar isso, mas eu creio que virtualmente vai acontecer reuniões também, né? Porque vai ter lugares em cidades aqui de Pernambuco que não tem, por exemplo, grupo de apoio ainda. E eles vão ter assistência desses grupos através da APEGA, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção de Pernambuco. Então, assim, é isso que eu queria falar. Bom, eu quero um minutinho, eu acho só. Eu acho que muito mais do que a gente falar sobre adoção, a gente tem que falar sobre a atitude adotiva, que é muito bem colocado por doutora Suzana e por Luiz Schettini, que é a gente acolher o outro nas suas diferenças e entendermos que é na diferença que nós formamos o todo. Nós somos a somatória de todas as diferenças que nós encontramos e trabalhamos com ela. Então, é acolher. Né? Então, a atitude adotiva é isso. Talvez não tenha expressado literalmente o que seja, mas o sentimento é esse. Isso eu aprendi e é isso que a gente tem que estimular a nós termos atitude adotiva. Tanto é que o nosso Natal, esse ano das crianças, vai ser Natal da atitude adotiva. Né, que Renê falou no início, eu acho que a gente precisa reforçar, porque a gente precisa trazer esse momento. Realmente as crianças estão, nesse momento de pandemia, muito mais isoladas do que vivem nos abrigos. Né? Então a gente precisa desse aconchego. Né? E muitas vezes eu ainda fiquei pensando como seria a primeira noite da criança que foi levada ao abrigo, lá no abrigo. Então, eu na minha cabeça de adulto também, né, pode ser que a gente fique perturbado em muita coisa, mas eu ficava a pensar, estou longe do pessoal da minha família, estou num lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, nessa cama que eu não conheço, com esse travesseiro que eu não conheço, o que é que está sendo da minha vida? Talvez eles durmam pelo cansaço, mas esse sentimento ali me deixa ainda um pouco angustiado, de achar que todas as noites eles ainda estão por ali, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso mude. Né? É isso. Oh, maravilha. Tá vendo? Como eu disse, eu estou aqui, computador e celular, né? Cara crachá. Mas olha, Éden e Valdemir, tem aqui perguntas, né? Tem comentário da Núbia, vai ler, né? Deixa só, uma pessoa colocou aqui no formulário, em estado civil só tem a opção 1. Aí, enquanto os meninos vão respondendo, eu vou dar uma olhadinha, tá certo? Para ver se dá para corrigir. Joia? Pode ficar à vontade aí, viu, Danúbia? Tem alguns comentários no chat que chegaram depois, eu não sei se tu viu. Só elogios. Que bom. É verdade, são elogios, né? Muita gente agradecendo pela partilha, né? Pelo depoimento de vocês, né? Muita gente dando os parabéns. E tem uma pergunta. Como fica a certidão de nascimento, no caso de pais adotivos, homoafetivos? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Bom, a certidão de nascimento vem genitores. Aí é o meu nome, Valdemir Rodrigues da Silva, o nome de Éden, os avós,
Quando eles chegam na guarda provisória com a certidão de nascimento dele com o nome dos genitores. Né? Quando a gente tem a guarda definitiva, e aí você vai no cartório e a certidão fica com o nome dos dois pais. Sim, sim, mas os pais, mas lá está escrito, a escrita, filhos de, tá assim, filhos de Valdemir, tal, filho de, aí bota o nome do meu pai e da minha mãe, e Éden Bruce, filho de, É assim que fica. O nome dos dois pais e o nome dos dois avós. E sem nome de mães. Quer saber? Os verdadeiros pais agora, civilmente, somos nós. E outra pergunta aqui. Ok, respondido. Qual o maior desafio na adoção homoafetiva? É bem claro a gente falar isso, que, assim, geralmente o maior desafio é em relação ao preconceito da sociedade, né? Então, assim, você vai, às vezes, no mercado, e aí ele diz, ele parece mais com a mãe do que com você, né? Se eu estiver só lá com o meu filho, ele vai dizer que parece mais com a mãe, né? Ele não tem a minha característica, não tem a cor dos meus olhos, então ligam geralmente a mãe, ou seja, inclusive quando os dois pais estão, eles fazem questão de buscar algumas perguntas sobre isso, né? Mas é como eu te disse, assim, esses desafios, na verdade, são oportunidades para que a gente se sinta muito tranquilos em responder. Né? Então, existem esses desafios aí, existem os desafios que a gente acha que vai ter, que algumas pessoas realmente têm na escola, por ser um casal homoafetivo, mas que quando eu digo que se você agir com naturalidade, se você não tem problema com relação à sua sexualidade, isso aí vai ser muito mais tranquilo. Né? Então, em relação à homoafetividade, é muito parecido com isso. Né? E assim, gente, os grupos de apoio favorecem muito quando vocês buscam a família extensa para participar dessa família. Né? Então, fica tudo muito natural. Então, os filhos começam realmente a se sentir vinculados à família quando eles percebem que estão sendo, o afeto está está acontecendo. Então, esse desafio, essas dificuldades, elas começam a ficar diminutas. Né? Então, assim, eu te digo o seguinte, que eu não senti muitas dificuldades por ser um casal homoafetivo, não. Valdemir? Eu também não senti, não. Né? Mas a gente sabe que o preconceito existe. Eu entendo, até certa forma, os preconceitos, porque a gente tem uma formação muito machista, muito misógina. Então, a gente, enquanto indivíduo, tem que lutar contra essa formação. Né? Então, a nossa religião imputa muitas coisas, que eu também tinha algumas coisas, mesmo vivenciando a minha orientação sexual, eu sentia dentro de mim uma certa rejeição por certas coisas que eu iria passar e ter necessidade de passar. Mas isso tem que ser trabalhado com cada um de nós. Nós temos que ser pessoas diferentes do que a gente tem que saber o que a gente... O que nos ensina, o que a gente tem que assimilar ou não. Né? Nós somos seres iguais. É uma coisa importante, assim, que a gente também sente que a sociedade cobra dos casais homoafetivos que eles sejam perfeitos. Né? Estava conversando, né, com o Reni hoje, e aí eu falando assim que a gente está na piscina com os meninos, está num parque, e aí vem alguém da família ou alguém vizinho e diz mesmo assim, mas eles são tão educados, ou seja, apesar de ser um casal homoafetivo, eles são bem educados, né? Ou seja, são preconceitos velados, né? Eu não me irrito com isso, eu não me sabe, porque eu acho que assim foi falta de oportunidade que eles tiveram de saber que um casal homoafetivo sim pode educar, pode amar e pode criar muito bem. Né? Então, assim, para eles é novidade, né? Então eu não me sinto com problemas em relação a isso, não. Mas a sociedade cobra da gente que a gente... tipo assim, já que você adotou, você tem que dar certo, né? Entendesse? Então, existe uma pressão em relação a isso? Existe, sim. Pode passar. Bom, eu queria só voltar à pergunta anterior, esclarecer. Na certidão de nascimento tem filiação. Valdemir é de avós. Aí quem são os avós? De pai de Valdemir e pai de Éden. Simples assim. É só filiação. Ok?
Ok, É porque eu não me lembrava para dar certeza. Aí ficou essa dúvida, eu digo, não vou pegar. E peguei já aqui já resolvi. Só a filiação. Tem um comentário aqui, né, de Edilson Oliveira, que ele diz assim: meninos, gratidão por compartilhar a história de vocês. Toda a área da educação e a escola tem ainda dificuldades grandes em lidar com estas questões. E vocês nos apresentam é afetividade, é amor, é coragem, é militância. Ok, obrigado. Foi Edilson, foi? Então, a gente, como a gente fala, né, desde sempre a gente vem lutando por ter espaços, né? Então, desde adolescente, imagine que quando eu fui adolescente, que foi, né, lá antes do estatuto Da criança. da OMS, né? Então, eu era considerado um doente mental, Assim. né, para a sociedade. Ou então era colocado assim, não, ele não é, ele foi criado pela avó, ele só é muito delicado, né? Então, ou seja, botavam rótulos para que a gente não fosse o que a gente realmente era. Então, assim, desde sempre lutamos para ser quem nós somos. E aí vimos também lutar para que nossos filhos sofram menos preconceito e encontrem um mundo melhor em relação a isso. Então, eu agradeço aí. E acho que a escola é de suma importância em relação a isso, né? As escolas deveriam participar muito também de conversas, de bate-papos em relação a esses conceitos, né, e preconceitos que a sociedade enfrenta hoje, né? Tem outra pergunta aqui de Samuel Ferreira, que ele diz assim: vocês já se depararam com alguma situação explícita de preconceito como os pais homoafetivos adotantes? E sim, como lidaram com essa questão? E se conversaram com as crianças a respeito disso? Bom, Vale, pode falar. É isso que eu vinha falando, assim, né? A gente age com muita naturalidade em relação a isso. Então, assim, talvez as pessoas se sintam incomodadas em falar alguma coisa para a gente, porque, assim, não vão ferir, né? Então, assim, talvez esse preconceito existe muito velado, a gente sabe que existe, os olhares talvez acontecem, mas não chegam para a gente e dizer assim, eita, 2 homens adotando. Teve um programa agora em que um presidente de um lugar no Sul foi para fazer uma reportagem na Band e o anfitrião disse que era inadmissível crianças ser criadas por 2 homens. Então, isso nunca chegou para a gente, né? Porque, assim, eu teria a resposta bem aberta para ele. Mas isso aconteceu há menos de 2 meses, né? E surgiu uma comoção até nacional de repúdio, né? Que como é que um anfitrião convida alguém, um casal homoafetivo ou uma pessoa gay, para falar disso e diz que é inadmissível que crianças possam ser criadas por pessoas do mesmo sexo ou identidade de gênero iguais. Quanto tempo, né, de adaptação para os meninos? Vocês já falaram bastante, né, mas se puder falar mais um pouquinho. Quando os meninos chegaram, geralmente parecia que era 6 meses ou era 4 meses para ter a guarda definitiva, né? E aí, com 1 mês ou 2 meses, a assistente social teve na nossa casa. E aí, com 3 meses, a gente teve a guarda definitiva, né? Em relação à questão civil, né? Em questão a papel. Em relação ao vínculo afetivo, foi bem engraçado a situação, né? Quando os meninos chegaram, meu companheiro, muito forte, disse que não queria ninguém para ajudar em casa. Tipo assim, a gente ia resolver tudo muito junto. Aí ele vai-se embora para o plantão 24 horas e me deixa com 2 crianças dentro de casa. Ou seja, eu ia tomar banho, eles entravam no banheiro comigo. Eu ia para tal local, eles estavam comigo. Se eu precisasse descer para comprar alguma coisa, eles iam comigo. Aí eu disse, a gente tem que ter alguma pessoa de apoio, até para a gente respirar. Né? Então, ele que pensava que, se não tivesse essa pessoa, o vínculo das nossas crianças seria mais rápido com a gente. Eu digo o seguinte, eles chegam por meio da adoção, mas eles se incorporam no nosso
na nossa alma, no nosso pensar e no nosso pensamento, assim, eles fazem parte da gente. Eu não olho, não consigo olhar para o meu filho e dizer assim, ele foi adotado. Isso não é negando o passado dele, não, tá? Mas, assim, eu não consigo, por exemplo, achar que eles vieram de algum lugar. É como se eles tivessem nascido aqui, né? E aí eu te digo o seguinte, o mais velho, ele chegou contando toda a sua história, né? Geralmente ele leva um tempo, né? 1 ano para contar a sua história pregressa, né? O mais velho, ele, nos 3 primeiros meses, ele falava tudo para a gente. Contava. A gente tinha curiosidade, mas não perguntava, mas ele simplesmente abria e falava. O mais novo, ele chegou com 3 anos, ele não tinha nenhum relacionamento com os genitores, ele nunca falou, ele não lembrava, porque provavelmente ele saiu da casa dos genitores com 1 ano, foi com 1 ano e meio, então até agora ele não... 1 ano e meio, e passou 1 ano e meio na casa de acolhimento. E assim, ele realmente, ele parece que esqueceu de tudo. E aí, o que é que eu faço? Papai vai contar a historinha do filho hoje. Aí, papai queria ter um filho. E esse filho foi buscar em outro estado. Aí o mais velho diz, já sei que é minha história. Eu disse, você sabe, mas seu irmão vai saber agora. Né? Então, eu conto a ele essa historinha, meio que semanalmente eu conto essa história, para que ele fique muito à vontade de falar sobre adoção. Não poderíamos mentir de forma alguma, porque não podia vir de 2 homens, né, geneticamente, esses filhos, mas assim, eles têm abertura total para falar sobre isso. No Dia das Mães, a gente reza por todas as mães, e a gente reza pela mãe dele, né, e a gente diz que ela foi muito boa em poder trazer nossos filhos para a nossa casa, né? Porque talvez ela não pôde criar por um outro motivo que a gente não sabe exatamente qual foi, né? Então a gente conversa abertamente com eles. E assim é feito o nosso vínculo, né? De conversas bem abertas, né? Olha, não estou falando que isso é flores, não, tá? Tem briga, tem momento que ele diz assim, você não é meu pai, não. Eu digo, eu sou seu pai, né? Porque, assim, receber um não, ele tem as armadilhas, né, deles, né? Tipo assim, eu me lembro que eu já disse em casa, quando eu ia fugir de casa. Como eles já sabem que são adotados, né, que veio por meio da adoção, eles dizem, você não é meu pai, não. Eu digo, sou seu pai, vai tomar banho. Sabe? Ou seja, os grupos de apoio fazem com que a gente receba essas conversinhas, né, com muito mais facilidade. Isso não incomoda a gente, né? Então, o vínculo é feito dessa forma aí, gente. Gleice e Paulo, eles já acompanham vocês no Diário Recife e pelo GAFA, né, e que eles têm aprendido muito com vocês. E eles gostariam de agradecer pelos ensinamentos. Aí tem outra observação aqui. Felipe Gonçalves, ele diz, muito obrigado pelo depoimento. Agregou muito, abordou um tema de bastante importância ao pós-adoção de um casal nosso equipe. Parabéns, perfeito. Obrigado, gente. A gente está fazendo aqui um serviço que todos nós devemos fazer. É de divulgação, é de conversar sobre a adoção, é desmistificar as coisas, é construir novos conceitos. E toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que estar junto e tem que fazer isso. Isso a gente também aprende nos grupos de adoção, viu? Que a gente tem que aumentar o elo da corrente. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, que meu filho está aqui, né? E assim, eles ficam muito felizes quando tem lives, né? Eu faço live, assim, quase semanalmente, em reuniões, porque eles geralmente dormem 7h30, 8h no máximo. E dia de live, eles ficam acordados até 9h, então eles ficam super felizes. Tipo, hoje vai ter live, aí ele está aqui batendo palma do meu lado aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Agradecimento, né? Todo mundo dizendo que história linda, obrigada pelo depoimento e pelos ensinamentos. E só gratidão a vocês. Mas eu acho que as perguntas por aqui já... Então, assim, deixa eu agradecer, né? Quero agradecer muito olha aí, tá vendo? Com cara de sono. Ele veio dizer que colocou o irmão para dormir. Então, eu quero agradecer muito ao GAA, né, Recomeçar, Reni, desse convite que foi feito lá atrás, né? Como a gente sempre fala, nós não somos palestrantes, mas a gente traz essa bagagem através dos grupos de apoio que frequentamos há 7 anos, né?
mensalmente, reuniões e reuniões e lives, né? Então, agradecer, assim, dizer que o GA de Recife, como o GAFA, está aberto a todos vocês, né, a participação, dizer que vocês formem daqui uma família, porque é assim que eu me sinto no grupo de apoio. Não é? Eu não imaginava que eu ia ter tanto sobrinho na minha vida, né? Pois assim, é cheio de sobrinhos, e a gente comemora agora virtualmente os aniversários desses sobrinhos, e a troca de experiência, a troca de conversa continua, né? Porque estamos aqui sempre para ajudar o outro e receber ajuda, porque tem uma frase que o nosso amigo Chico Xavier deixou, dizendo assim, que a gente nunca sabe demais que não possa aprender, e nunca sabe de menos que não possa passar para outras pessoas. Então, é assim que eu me sinto também nesse mundo da adoção. Estou aberto a passar nossas experiências e aberto para receber as experiências de vocês. Então, Reni e Danúbia, assim, meu muito obrigado, né? Vocês são parceironas, né? Assim, eu sei que a gente divulga a reunião de vocês lá, vocês divulgam nossas reuniões aqui, e eu acho que esse elo de ninguém larga a mão de ninguém é de suma importância. Então, todo o meu agradecimento a vocês, à audiência, a vocês que estão aí curtindo, aprendendo e passando esses comentários para a gente, porque esse feedback é de suma importância, ok? Sigam lá nossas redes sociais também, gente. Tem o GAFA, né, o Grupo de Apoio Flores da Adoção, nosso Instagram, onde temos nossas lives. Temos o GA de Recife, que tem o Instagram, o Facebook, e tem uma página no YouTube, não é? Se inscrevam lá, que lá tem todas as reuniões gravadas e todas as lives. Ou seja, vocês estão tendo hoje o que talvez muitas pessoas não tiveram há poucos anos atrás, que é conteúdo, né? Então, assim, eu conversando com Viviane Amaral, que adotou um menino aos 18 anos de idade, ela disse, eu não tinha como conversar com ninguém, porque ninguém até então no Brasil tinha adotado um menino de 18 anos. Agora vocês têm. Então, aproveitem isso. Então, beijo para vocês, muito obrigado, viu, Reni e Danúbia. Bom, eu vou falar muito pouco, porque o companheiro fala demais, viu? A gente que agradece. Eu também queria agradecer a vocês e dizer que foi muito bom participar e dizer aos nossos pretendentes ansiosos que nesse tempo de ansiedade leiam sobre adoção, vejam um filme sobre adoção, beba na fonte do Dr. Luiz Schettini, porque realmente a gente tem a oportunidade de estar muito próximo dele aqui. E ele tem muito, muito a nos dizer. E eu vou fechar o meu momento aqui com vocês com outra frase dele, que às vezes eu não consigo dizer porque eu me emociono, porque fala de adoção e eu acho que isso mexe muito comigo, na verdade. Então, nós tínhamos a certeza que todos os filhos são biológicos, que todos os filhos são adotivos. Biológico porque é a única maneira de existência concreta e objetivamente. E são adotivos porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. Se nós não formos adotados, nós não seremos filhos. Então, sigamos em paz. Obrigado, Reni, obrigado, Luz, obrigado, Gá Moreno, recomeçando. Nossa, a gente que agradece, de verdade, Éden, Valdemir, muito, muito obrigada. Vou dizer um negócio que não é da boca para fora, não, é de verdade. Se eu já admirava, eu sempre digo isso, e eu acho que é importante, eu acho que falta no mundo isso, a gente dizer o quanto o outro é importante para a gente. Às vezes a gente tem vergonha, né? E eu acho que é importante isso. Se eu já admirava vocês dois, né, por tudo, quando eu vejo as lives, a militância de vocês, assim, com essa reunião, acho que só veio, assim, aumentar um pouco mais minha admiração por vocês dois, pela sensibilidade de vocês. Enfim, então, assim, eu é que agradeço. Como o Éden falou, eu falei com o Éden há 5 meses atrás, né? Éden não me conhecia, e eu fui lá, né? Bem sorrateiramente, fiz o convite, e nem por um segundo ele já foi, lógico que sim, enfim, né? Então, assim, Éden e Valdemir, gratidão mesmo, por tudo. Gratidão por vocês existirem, de verdade.
Porque quando vocês compartilham histórias como essas, tem pessoas aqui que eu estou vendo, acho que eu não vou citar o nome, né, por questão de ética, mas que estavam aguardando essa fala de vocês com muito, sabe? E eu tenho certeza que a fala de vocês aí fez a diferença para muitas pessoas. Isso, assim, não tem preço que pague, né? Não tem. Então, assim, muito obrigada. Agradecer a todo mundo que está aqui, né? Pedir desculpa em relação à opçãozinha lá, né, do formulário que passou batido em relação à questão do Estado Civil, mas é assim mesmo. Somos humanos, né? Na hora de fazer, por algum motivo ali, eu me enganchei, mas eu editei, botei lá e pedi que, por gentileza, né, vocês possam, de novo, né, escrever e colocar qual a opção do Estado Civil, né? Então, agradecer a vocês, doutora Suzana, que está aqui, o Leandro, que está ali, eu estou vendo eles bem pequenininhos, assim, na minha tela, assim, um coração bem grande para vocês. Leandro também, nem preciso dizer, né? Sou suspeita. Eu sou Suzana, nem digo, na nossa doula. Então, deixa quieto, que o amor é grande, né? Então, é gratidão. E, por último, assim, só dar um avisozinho, né? Reforçar o nosso Natal da Atitude Adotiva. Aqueles que se sensibilizarem, quiserem nos ajudar essas crianças e esses adolescentes, podem entrar em contato com qualquer grupo de apoio à adoção, não só o GAR, pode ser o GAFA, pode ser qualquer um, o GA de Olinda, o GA de Recife, enfim, né? Que a gente vê uma forma mais confortável para que essa sua doação possa chegar até as nossas mãos e nós possamos repassar para essas instituições, certo? Com certeza, senão não pense que é pouco, o seu pouco é muito, de verdade é muito mesmo. Assim, só reforçar isso. E já deixar aqui, né, a lembrança da nossa próxima reunião, a última do ano, que ocorrerá no dia 19/12, e o próximo tema que o GAR irá tratar são as devoluções de crianças e adolescentes no processo de adoção, né? E esse momento vai ser com a equipe técnica da nossa vara aqui, da nossa cidade, aqui de Moreno. Então, assim, já deixo aí o mote, eu sei que, né, ao longo dos dias a gente vai lembrar, vai divulgar, mas já estou deixando aqui que esse será o nosso próximo tema. Danúbia, meu amor, obrigada, viu? Danúbia disse assim, eu sou muito tímida, ai, Rene, eu vou falar, Jesus. Você foi ótima, minha amiga, muito obrigada por me ajudar hoje. Obrigada mesmo, viu? Então é isso, gente. Eu quero deixar assim, um cheiro virtual para todos, muita paz, muita luz e um bom repouso para todo mundo. E gratidão. Um cheiro para vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. Cheiro para todos.